Começa mais uma edição do Online com a Six Farroupilha. Nesse tempo de pandemia de Covid-19, nós temos encontro agendado, marcado para todas as quintas-feiras, às 20 horas, com o Online com a Six. Sempre com temas do momento, do cotidiano, da nossa atualidade e com painelistas que são renomados e preparados para nos colocar a informação sobre o tema. O Online com a Six tem o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Veritá Diagnósticos por Imagem. Planeta Água, Lavare Bene, DiCapri Hotel, 5 a Sec Lavanderias e Malme, a nossa experiência virtual. Em nome de todos os nossos patrocinadores e apoiadores, muito obrigado pelo prestígio de todos vocês. Nós vamos abrindo mais uma edição do Online com a Six nesta quinta-feira, hoje 2 de julho, já no segundo semestre do ano. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, de toda a diretoria executiva da Six e toda a equipe da Six que trabalha para levar até você esta live, este Online com a Six, fica aqui o agradecimento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, mais do que nunca nesta época, como a gente diz, precisamos apertar o cinto, precisamos apertar os cadarços do calçado, é verdade. Educação financeira para o seu negócio. A parte financeira, ela exerce um papel e uma importância muito grande dentro de qualquer empreendimento, seja ele pequeno, médio ou grande. A parte financeira é o pulmão do próprio negócio. Se nós não cuidarmos desse pulmão, nós poderemos ter ali na frente sérios problemas, inclusive até a falência do nosso negócio, e ninguém quer perder um negócio. Então, como nós podemos trabalhar esta questão da educação financeira? Veja bem a palavra, educação financeira. Cuidar, olhar, corrigir, estar atento a todos esses movimentos. E para falar mais sobre esta temática na noite de hoje, nós temos 2 grandes especialistas da Sicredi Serrana. O Alan Davi é assessor de negócios da pessoa jurídica da Sicredi Serrana e também o André Luiz Tums, que é assessor de programas sociais da Sicredi Serrana, e a Sicredi Serrana que tem mais de 118 mil associados. E mesmo nesse período de pandemia de Covid-19, a Sicredi Serrana vem mantendo uma média superior a 1.000 novos sócios por mês. Ou seja, o cooperativismo realmente é a boia de salvação, é a nossa tábua de salvação para enfrentarmos o momento e também movimentarmos a economia. Quero cumprimentar também quem já está nos acompanhando, quem já manda o seu recado no chat da Six Farroupilha, na nossa sala no Zoom, o Vinícius Pessim, vice-presidente de indústria da Six Farroupilha, nos desejando um excelente trabalho. Obrigado, Vinícius. O Marciano Lázari, que é gerente do Sicredi 2 aqui em Farroupilha, da agência do Sicredi, ali da Avenida Júlio de Cacilhos. A Regina Ducati, que é a gerente do Sicredi 1, a agência da Rua Pinheiro Machado, e também o Clair Pedro Bertusso, que é o gerente da agência Sicredi 3, Sicredi Agro, aqui do nosso município. Eu quero cumprimentar os nossos painelistas da noite, o Alan Davi, assessor de negócios, pessoa jurídica da Sicredi Serrana. Eu agradeço aí a possibilidade, né, Leandro, de estar participando aí da live da Six, e em nome da Six, em nome do Sicredi, a gente fica muito feliz. Eu vou dizer assim, eu acho que o lado bom de tudo isso é que a gente pode estar fazendo isso online, virtual e não presencial, né? Porque eu garanto para vocês que entre ficar em casa essa noite e nos escutar num auditório, acho que o auditório está vazio, né? Então a gente vocês fica estão bem... em casa e eu estou aqui no estúdio da TV, vocês dali e eu daqui, com certeza. Eu quero cumprimentar também e desejar boa noite para o André Luiz Tums,
ele é assessor de programas sociais da Sicredi Serrana. André, prazer contar contigo. Eu concordo com o colega Alan, de fato, nessa noite gelada na Serra Gaúcha, é muito melhor estar acompanhando de casa do que estar num auditório. E também quero agradecer por essa oportunidade de podermos trazer nessa noite um tema tão importante, e você falou muito bem, Leandro, mais do que nunca é hora de apertar os cintos. E eu diria aqui, claro que eu também peço que não me interprete mal, mas eu diria que o coronavírus está sendo um dos melhores educadores financeiros dos últimos tempos. Infelizmente, pela dor, não pelo amor, porque quantas pessoas perderam o emprego, quantos negócios estão passando por dificuldades, perderam o faturamento, quantos empresários estão num momento difícil, principalmente pequenos, médios empresários, microempresários, e aqui estamos nessa noite para tentar trazer aqui algumas dicas, algumas orientações. O assunto educação financeira dentro da Sicredi Serrana é um assunto que já vem sendo trabalhado há alguns anos. A gente vem trabalhando muito com pessoas físicas, em parceria com diversas empresas da nossa região, em parceria com diversas secretarias da educação, e a gente tem, principalmente nesse trabalho que a gente tem realizado, feito algumas reflexões da importância, de fato, de trabalhar a educação financeira, primeiro no ambiente familiar e, claro, depois, com esse aprendizado, esse conhecimento, totalmente possível aplicar isso também nos negócios de cada um dos empreendedores que estão nos acompanhando nessa noite. E começo aqui trazendo o quanto é importante, tanto na família quanto no negócio, fazermos um bom diagnóstico para saber exatamente como está a nossa situação financeira atual. Também é muito importante, e isso vale para a família e para o negócio, que a gente tenha clareza dos nossos objetivos, dos nossos sonhos de curto, médio e longo prazo. Também eu considero muito importante trabalharmos a questão do orçamento, seja através de planilha, seja através de um caderninho, seja através de algum aplicativo. E claro que tudo isso não poderia também deixar de ser feito sem que a gente falasse a palavra poupar. Então, se eu pudesse resumir um pouquinho de alguns conceitos básicos de educação financeira, eu diria que diagnosticar, sonhar, orçar e poupar devem fazer parte dos ensinamentos das famílias e também devem ser aplicados nas empresas, nos negócios pequenos, médios, enfim, todos aqueles que são empreendedores. Porque eu digo para vocês que hoje ser um empreendedor no Brasil é, de fato, muito desafiador. E ainda mais dentro desse cenário que nós estamos vivendo. Eu diria que hoje o empreendedor ele é um super-herói. Mesmo que ele não seja o Batman, mesmo que ele não seja a Mulher Maravilha, mesmo que ele não seja o Homem-Aranha, mas ele é um super-herói. E sendo esse super-herói, ele também precisa ter a clareza que o super-herói ele tem superpoderes, mas ao mesmo tempo ele precisa continuar estudando, precisa continuar se aperfeiçoando, ele não pode ficar com aquele sentimento de que sabe tudo, ele precisa resolver a sua situação, muitas vezes pedindo a ajuda sim, e hoje existem várias formas do empreendedor pedir ajuda, e também ele precisa ter o sentimento de que mesmo que ele seja pequeno, ele precisa ter a gestão do seu negócio. Então, aqui eu trago alguns desses elementos para realmente reforçar o quanto é importante a educação financeira nesse momento que nós estamos vivenciando. Talvez nunca tenha sido tão importante falar de reserva de emergência. Nesse momento que a gente está vivenciando,
eu tenho certeza absoluta aqui, enquanto educador financeiro, de que as famílias que têm uma reserva de emergência e as empresas que conseguiram fazer uma reserva de emergência estão conseguindo se virar de uma maneira mais fácil do que aquelas que nunca pensaram nisso. E aqui também eu agora passo para o colega Alan para poder trazer um pouco de como ele enxerga tudo isso e de como ele também percebe essa importância. Então, obrigado, André, aí pela ótima introdução. Eu não sei se o Leandro quer fazer alguma pergunta, senão eu vou... Não, pode ficar à vontade, Alan. Eu estou ouvindo vocês aqui e depois a gente vai interagindo. Acho que o André colocou muito bem da essência da educação financeira. E quando a gente fala em educação financeira, a gente fala tanto da pessoa física, porque a nossa vida, a minha vida é uma empresa, o meu negócio também é uma empresa, né? Então, vale para os dois lados, né? Perfeito. E eu gosto sempre de mudar um pouquinho as analogias para a gente compreender em que sentido a gente está entrando, né? Muitas vezes, quando a gente fala de pessoa física, o termo apertar o cinto, ele é relevante, porque a gente tem um consumo, um gasto autônomo elevado, muitas vezes, em relação ao ganho que é fixo. Quando a gente fala de empresa, eu gosto de usar o termo de ajustar os cintos, né? Porque muitas vezes a situação me impõe que eu tenho que alavancar o meu negócio, que seja o momento de eu investir, seja o momento de eu ousar, né? Mesmo que seja em um momento de pandemia, mesmo que não, em alguns momentos a gente tem que tomar algumas decisões, né? E que bom se fosse que toda empresa conseguisse manter uma reserva ou conseguisse guardar um valor mensal, que o seu negócio às vezes está crescendo, está naquele momento de dar um salto, né, na história, e a gente precisa pegar esse lucro e ao invés de fazer uma reserva emergencial, muitas vezes a gente precisa reinvestir no próprio negócio para ver ele crescendo, né? Então, o empresário, ele sempre tem uma difícil decisão, que é se ele guarda o seu recurso para um futuro capital de giro ou se ele reinveste no próprio negócio. E é para isso que aquilo que o André falou até agora, das ferramentas, é tão importante para ter isso ao seu favor, né? Quando que eu devo tomar uma decisão de reinvestir ou quando eu devo tomar uma decisão de formar um capital de giro de emergência, né? Quando eu devo fazer essas coisas. E aí eu queria trazer um pouquinho e falar sobre 3 pilares e mais um, porque mais um, né? Porque tem 3 pilares que são a pessoa jurídica e mais um que significa a pessoa física, né? E a gente tem muito presente que hoje uma das maiores dificuldades do empresário é manter o fluxo de caixa alinhado, de saber se está realizando ou não o lucro, e também de falar sobre quão importante é a empresa ter o funcionamento dela através das suas próprias vendas e das suas próprias compras, né? Tratando os seus recursos com uma certa sintonia, né? E hoje a gente vê que muitas vezes em alguns determinados períodos, seja por desencaixe financeiro, seja por algum investimento, a gente acaba escapando essa sintonia. Muitas vezes o prazo de compra, o prazo de venda não está alinhado, o estoque, né, não sai como a gente esperava. Como que a gente consegue ter essa prevenção, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar sempre. E o mais um é porque uma das coisas importantes que a gente precisa fazer, e que o André vai trazer depois com mais clareza do que eu até, provavelmente, é a questão de como que a gente acaba misturando muitas vezes o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, né? Não que isso seja um pecado, mas isso pode confundir muito no momento em que a gente tira do caixa um saldo que a gente tem para ir no mercado à noite, né? E a gente não contabiliza isso da maneira adequada. Então, ter ferramentas, ter o fluxo de caixa ajustado, ter o seu próprio ciclo de venda, ciclo operacional, tudo sobre domínio, não é coisa de empresa grande. Empresa grande tem isso muito, muito claro. É coisa de empresário pequeno. É isso que é uma mensagem que a gente precisa passar, né, para vocês, que o quanto estar estruturado e entender o próprio negócio, ele é extremamente relevante, né? E avançando um pouquinho, como que eu faço isso no meio de uma pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela veio para
veio de uma forma ruim, lógico, né? Uma pandemia não tem como ser bom, mas ela veio e mostrou algumas coisas para nós, que é, por exemplo, quantos de nós tinham um plano B? Quantos de nós tinham uma saída, um cálculo de um capital de giro emergencial? Quantos de nós sabe agora ou se preparou para enfrentar o vírus ao invés de simplesmente reclamar para voltar ao status que estava antes, né? Eu gosto disso porque eu estou extremamente de acordo que as empresas devem voltar a abrir e que deve funcionar o comércio com os devidos cuidados. Eu nunca fui contra isso, né? Mas a gente ficar brigando por isso ao invés de talvez ter um plano B e botar ele em prática como uma loja virtual, como uma venda online, um tour virtual, sei lá, não sei, eu estou imaginando aqui, talvez seja mais perda de tempo brigar para voltar como era antes do que investir num plano novo, porque também o plano novo ele traz oportunidades. Imaginem que o comércio volte a operar normal, né? O que acaba acontecendo? A pandemia, uma crise, ela não é simplesmente uma crise que começa e termina quando a gente abre as portas, né? Tipo, fechou as portas, começou a crise, abriu as portas de novo, acabou a crise. Não, ela não é assim que funciona. O comportamento do consumidor, ao natural, ele é acompanhado de um pessimismo generalizado, né? E quando a gente tem um pessimismo, o consumidor ele realiza suas compras, ele tem uma demanda reprimida, então muitos vão sair e vão comprar, assim, mas muitos vão acabar tendo aquele receio de gastar o seu excedente, o seu recurso, porque não sabem se ali na frente não vai acontecer mais alguma coisa, se vai ter que fechar de novo, né? Então toda essa insegurança ela gera uma queda na própria procura, mesmo que a gente acabe voltando. Então, assim, como eu consigo elevar ou retornar o meu ponto de equilíbrio normal num período como esse? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, e eu gostaria de dar uma dica a todos os empresários ou pessoas que estão ouvindo que pensam em abrir um negócio, que é: qual é o plano B, o último plano B que vocês executaram? E o que vocês estão pensando em pôr em prática agora para tentar se manter mesmo nesse período, né? E não simplesmente brigar para a gente voltar ao que era antes. Eu acho que é isso que a gente tem que conhecer, esse novo normal, e entrar nele, né? E mergulhar nele e ver quais as oportunidades que eles me dão. Eu acho que essa é a grande provocação. A questão da educação financeira é: eu estou utilizando os meus recursos para me manter igual ao que eu estava antes, sabendo que eu corro o risco de não conseguir voltar a ser o que era antes, né, tão breve, ou eu estou investindo o recurso que me salva, o fôlego que eu tenho, em tentar recriar o meu negócio e melhorar ele, né? Eu acho que a educação financeira, a gente percebe isso, a gente entende isso, que a educação financeira nesse momento ela mudou, né? Ela não é mais o que era antes, não é chegar aqui o Alan, o André, com uma fórmula e dizer assim: vamos lá, usem essa planilha, vamos medir a eficiência empresarial de vocês, vamos ver aqui quando que vai ter um novo desfile de moda, né? Vamos pensar, não, e a gente não tem isso na mão. Fica difícil prever os próximos 30, calcule os próximos 180 dias, né? Os próximos 360 dias. Então, a grande sacada é: eu estou usando os meus recursos para executar os meus planos diferentes do que o atual? Eu acho que essa é uma boa pergunta. André, eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre o que a gente está falando até aqui. Dentro disso que você traz, Alan, e que é super pertinente, eu quero voltar um pouquinho num assunto que tu mencionou antes, porque eu realmente acredito que isso é uma situação importante de ser mencionada. Antes, no início da conversa, eu falei sobre o empreendedor atual, o empreendedor brasileiro ser um super-herói. E para fazer um contraponto com essa questão do super-herói, eu vejo também que hoje existem alguns vilões que acabam impactando diretamente em muitos negócios, e principalmente no lucro, no resultado financeiro de muitos negócios. E um dos pontos, Alan, trouxe muito bem, é a questão de que, infelizmente, ainda muitas empresas, e eu vejo que isso é uma realidade de pequenas e microempresas, principalmente as MEIs, acabam misturando pessoa física com pessoa jurídica. E aí eu deixo uma pergunta: quem que está nos acompanhando nunca pegou o dinheiro do caixa da sua empresa para pagar um lanche para o seu filho? Então, fica essa pergunta
a título de reflexão. Uma outra questão que eu também acho que é um grande vilão, acho não, eu digo aqui, tenho certeza que é um grande vilão, é aquele empresário que ainda faz todos os seus cálculos, todos os seus registros na cabeça. Não utiliza nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de planilha, nunca buscou ajuda de entidades como, por exemplo, o Sebrae. Realmente acredita que pode fazer todos esses cálculos com a cabeça. E, de fato, eu acho que aqui vale um cuidado. Outra questão que eu acho que é bem importante, que eu também percebo como sendo um grande vilão, muitos empreendedores acabam confundindo faturamento de lucro. Fatura é tudo, eu estou faturando, estou vendendo. Mas quando vai se olhar o lucro, a linha final, a gente percebe que teve muito trabalho e o lucro não aconteceu. E uma outra reflexão que eu faço e que eu volto um pouquinho, já trazendo algum elemento um pouquinho mais explicativo, é em relação às finanças da pessoa física, e nesse momento eu falo da família do empreendedor, e também do negócio do empreendedor. Como é que estão essas finanças? Estão em dia? Quando esse empreendedor vai descansar à noite, os sonhos dele são com carneirinhos ou com carnezinhos? Como é que o empreendedor tem sonhado? Ele tem conseguido deitar no travesseiro e os sonhos de fato são com carneirinhos? Ou no meio da noite eu acordo ou durante o sonho começam a aparecer os carnezinhos, isto é, as contas que eu tenho que pagar no outro dia e eu não sei exatamente como eu vou pagar essas contas. E um ponto final também, um outro ponto que eu ainda quero trazer aqui, que eu acho que é bem importante, é o preço de venda. Muitas vezes o empreendedor fica com aquele sentimento de que trabalha, mas no final não aparece a cor do dinheiro. Como é que está o meu preço de venda? Ele está adequado? O meu produto em relação à concorrência, eu tenho olhado para isso? Então, eu vejo que esses elementos são elementos importantes, são os grandes vilões que eu acredito que impactam no lucro das empresas e devem ser levados em consideração. E acredito eu que, olhando para isso, o empresário já dá um passinho a mais em relação à sua organização, à sua educação financeira. Leandro, Alan, fique à vontade. Tô mais tranquilo. André, obrigado por entrar nesse assunto, porque é um assunto que eu ia retomar depois e ele é extremamente relevante para a sequência, que é vou dizer assim, eu não sei quantas empresas eu já visitei nessa caminhada, ou quantas com quais eu conversei, assim, né? Mas uma coisa a gente vê muito nítido, que a maior dificuldade do empresário é, de fato, entender a eficiência empresarial que tem o seu negócio, né? Qual que é a eficiência financeira da minha empresa, né? Qual é o lucro, né? Qual é a margem líquida que eu tenho de contribuição lá no final da linha? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar com algum empresário, a gente pergunta, tá, e qual que é o teu lucro? É mais ou menos 15%, mais ou menos 20%. É difícil a gente perceber alguém que saiba, de fato, o número lá embaixo no final. E, às vezes, parece perda de tempo, porque é difícil acreditar que alguém consiga fazer tudo o que eu vou falar e ainda ver a eficiência empresarial, né? Ainda ver a eficiência financeira. O empresário é quem carrega a imagem da empresa, é quem entende todo o processo produtivo, é quem criou o primeiro produto, é quem visitou os primeiros clientes, é quem fez as primeiras vendas, é quem fez os primeiros recebimentos, é o que fez as primeiras compras, começou a fazer tudo sozinho e muitas vezes precisa coordenar todos os setores da empresa e ainda no final do mês tem que parar e dar uma olhada nos números, porque se não fechar, quem vai ficar com o nome no vermelho é ele, né? É o empresário. Então, assim, muitas vezes a gente abre mão daquilo que a gente acha que não é relevante, que é justamente, talvez, aquilo que põe em risco o seu negócio, que é a eficiência da empresa, né?
Então, a gente vive num mundo que muitas pessoas acham que ver o outro lucrando ou que lucrar é feio, né? A gente ainda ouve isso, né? Aquele cara, fulano lá tá lucrando demais, mas que bom, né? Ele gera emprego, ele gera demanda, ele gera solução, né? O empresário e o empreendedor, eles trazem uma solução que as pessoas físicas precisam. Se a gente não precisasse, a gente não ia comprar, né? Então, como é importante o empreendimento estar vivo, como é importante o empreendedor ter toda a noção da eficiência da sua empresa a partir desse momento. Então, o maior vilão é não ter uma reunião periódica com os funcionários, ou com o contador, ou consigo mesmo, uma parada, né? Quem não tem funcionários, enfim, quem trabalha mais sozinho, e olhar de fato como está a eficiência financeira da empresa, porque sem isso você não sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, você não sabe quanto tempo vai se manter no período de pandemia enquanto as portas estiverem fechadas, você não sabe uma série de fatores, né? E não sabe às vezes que você gira muito mais dinheiro do que de fato lucra, e aí fica aquela sensação de que o André falou, né? Eu vendi, faturei e não vejo a cor do dinheiro. Às vezes uma simples adaptação do prazo de compra e o prazo de venda, e esse dinheiro começa a aparecer. A gente nota que muitas vezes, se você for perguntar assim, eu precisei de um giro porque eu passei por uma dificuldade, né? Mas por que você passou por essa dificuldade? Às vezes a gente não sabe a resposta. Porque eu vendi mal. Às vezes vendeu demais, né? E a resposta está na própria pergunta, vendeu demais, precisei comprar mais, precisei investir mais, e acho que daí é estranho estar precisando de dinheiro. Então, assim, muitas vezes a questão, a gente também fala, eu falei no início que ter o fluxo de caixa alinhado e ter a própria empresa vendendo e comprando com seus recursos é importante, mas eu gostaria de deixar bem claro que não falhou nisso quem é tomador de recurso, né? O crédito, ele não é para necessariamente tapar um furo, ele também serve para você alavancar o seu negócio, ele serve para você, ao invés de esperar 10 meses para ter um capital de giro, que esses 10 meses te proporcionam, você toma o crédito hoje, já sai 10 meses na frente e já lucra sobre as próximas vendas hoje, né? Essa seria a ideia do crédito. Já investe numa máquina que você não conseguiria investir se não tivesse, né? Mas sempre sabendo o quanto ele vai te gerar de lucro esse investimento, porque se não souber exatamente quanto vai gerar de lucro, muitas vezes a taxa de juros que você está pegando, ou a linha, ou muitas vezes o prazo de pagamento, ele não está encaixando, né? No seu fluxo de caixa, e aí você pode pôr tudo a perder por muitas vezes uma decisão assim. Então, isso aí, os indícios, né, os índices que medem eficiências têm que estar presentes. Então, a reeducação financeira e a educação financeira empresarial envolve, sim, todos os índices disponíveis para que a gente tenha a empresa na mão. Quando você se pergunta, você fecha os olhos e pensa, qual é o meu prazo médio, quais as taxas que eu pago de cartão, de crédito, de boleto, né, quanto custa o dinheiro aqui parado para mim, quanto custa o meu estoque parado, aquele estoque inercial, que é o que eu compro e não consigo repassar, né? Eu tenho meu estoque normal, eu tenho um estoque, né, excedente para conseguir, eu sempre divido em 4 estoques, né? Um estoque excedente, que é aquele que é um pouquinho a mais daquilo que eu costumo vender para aquele meu lucro a mais, né? Que é o meu giro, ou às vezes se eu não consigo comprar logo depois, não chega a mercadoria. Depois eu tenho um estoque geralmente de tendência, né? Porque eu também preciso muitas vezes estar atualizado com o que o mercado precisa, e o mercado muitas vezes muda rapidamente. Eu uso, por exemplo, uma loja de roupa, né? Agora não tem, né? Tá voltando às novelas antigas, mas todo mundo sabe que muitas pessoas procuram roupas da novela, né? Roupas do momento, da moda, e aí às vezes acaba a novela e aquele estoque vai ficar lá, né? Que daí é o estoque inercial, né? O quanto eu invisto a minha mercadoria, o meu dinheiro numa mercadoria de risco? Você saberia o quanto de estoque parado você tem hoje, que é o que não gira mais, o estoque que mais gira, é o estoque que está nesse ciclo de tendência? Hoje, uma empresa saudável financeiramente e educada financeiramente, ela acaba tendo ferramentas que dizem para ela, inclusive, a análise temporal dela, né?
O que é uma análise temporal? Uma análise temporal é o seguinte, eu vivo num segmento de sazonalidade, que seria um posto de combustível, por exemplo, né? Eu vendo todos os meses muito parecido, mas eu sei que quando tem mais viagens, né? Agora eu não sei, né? Mas eu sei que quando tem mais viagens aí no verão, o pessoal abastece mais. Ou então, eu sei que eu sou de um segmento que tem uma ciclicidade, por exemplo, chocolate, eu vendo ovos de Páscoa, então só na Páscoa eu vou ter aquele faturamento, ou eu vejo peixe, vendo peixe e eu só vou ter aquele faturamento de peixe na Semana Santa, gigantesco, é um ciclo, e aí para isso eu preciso formar capital de giro para aquele momento, ou toda vez que chega aquele momento eu preciso de crédito de novo para encher meus estoques, né? Como que eu faço isso, né? Esse balanceamento de conhecer a sua própria empresa, né, de saber em que segmento se encontra, se tem isso, né, é muito importante, principalmente para um segmento farroupilha específico que vende malhas, por exemplo, né, malhas muito forte, e a gente pega assim, legal, vamos brigar para voltar às lojas, né, vamos voltar a vender malha, quem sabe lá em novembro volta e tudo ao normal, e aí tá calor, a gente não vende nada, né. Então, assim, é isso, sabe? Essa é a grande questão. Então, também conhecer essa ciclicidade toda, a gente sabe que vai precisar alinhar as contas para quando voltar a faturar, se voltar a faturar lá no ano que vem. Então, enquanto você está alinhado com o seu fornecedor, com o seu banco, com a sua instituição financeira, para eles te apoiarem nisso, né? E aí a gente entra numa outra pergunta que é assim... Sempre vem essa pergunta, né? O que o Sicredi oferece, né? O que a gente pode fazer para ajudar nisso? E aí que está a questão é que sim, o crédito ele vai envolver, mas eu acho que a maior e a melhor coisa que nós podemos fazer para as empresas é uma formação boa, né? Então a parceria que a gente tem com a SIX, por exemplo, envolve inúmeras formações que a SIX sempre promove, a gente incentiva nos cursos, né? Quem for nossos associados, por exemplo. Tem também parcerias com consultoria com o Sebrae, a gente envolve muito esse curso de formação, a gente atua junto com o poder público, provavelmente vocês devem ter nos visto envolvido muito no turismo aqui em Farroupilha, né, nessa questão, em planos de recuperação, os investimentos que a gente faz na comunidade é justamente para trazer esse cenário para vocês, né, de como a gente consegue se preparar e como a gente consegue estar firme com esses dados na mão, com a empresa na mão, financeiramente saudável para acompanhar tudo, né? Então, desculpa, acho que alguém quer fazer alguma pergunta? Não, acho que é só uma interferência, alguém deve ter entrado na live, por gentileza, se possível, só muta o microfone, muta a câmera também, deve ser a ex-presidente Nádia Gracelli que está por aí, eu estou vendo a Nádia por aí. Podemos seguir, tem barulho de panela, mas não tem problema, não é panelaço. Não tem problema, até porque se alguém quiser falar alguma coisa, né, principalmente uma pessoa como a Nádia, fica bem à vontade de estar a Nádia está na tela por aí. Nádia, só muta a tua câmera aí, depois eu te chamo, com certeza eu te dou espaço. Então, assim, eu convido todos os empresários a fazerem uma análise da sua empresa, assim, e darem uma olhada, assim, eu tenho os números na mão, eu estou fazendo algum curso de formação, o Sicredi pode apoiar em alguma dica, ajudar a montar alguma ferramenta, um escopo de um projeto, a SIC pode fazer isso. Eu acho que é esse o incentivo que os empresários precisam, porque não sou eu aqui atrás de uma mesa que vou dizer o que é ter sucesso na empresa, né? Que o super-herói, que nem diz o André, que é o empresário, é o empreendedor, que faz tudo como sempre fez. As empresas permanecem abertas por um tempo longo. Aqui em Farroupilha tem boas empresas. Vocês que sabem a regra do sucesso. Eu só consigo ajudar no ajuste fino, né? Naquilo que talvez ainda falhe, que é o que a gente percebe quando vai visitar a empresa. Então, também vai ser uma grande satisfação se a gente conseguir ajudar alguém nesse momento ou apoiar alguém, inclusive até a estar crescendo nesse momento, né? Então, essas são as dicas que a gente acaba trazendo. Não sei se... Com certeza. O André tem mais alguma colocação a ser feita, André? Sim, eu tenho. Diga. Eu tenho, Leandro, eu gostaria aqui também, além de tudo isso que o Alan já comentou, de como o Sicredi hoje pode estar à disposição do seu associado, também falar um pouquinho aqui sobre o nosso programa de educação financeira.
Esse programa chamado Cooperação na Ponta do Lápis, ele é um programa a nível nacional e hoje ele está disponível para empresas, para a comunidade, para o associado pessoa física, para os funcionários das empresas. E a gente acredita que, levando esse programa para dentro de uma empresa, a gente consegue, de fato, ajudar o empresário e também o seu funcionário. Então, caso algum dos que estão nos assistindo queira conhecer mais sobre o que é o Programa de Educação Financeira Cooperação na Ponta do Lápis, eu peço que faça o contato com a sua agência. Em Farroupilha são 3 agências muito bem mencionadas pelo Leandro, e converse com o seu gerente de conta justamente para entender mais de que forma o Sicredi pode ajudar na empresa, no negócio, levando o tema educação financeira. Então, fica aqui esse convite para todos os que estão nos acompanhando, porque, de fato, hoje o Programa de Educação Financeira do Sicredi, ele tem esse objetivo maior, que é ajudar as pessoas, ajudar as empresas a melhorarem a sua educação financeira, a sua organização financeira. Então, essa seria a minha mensagem final e, claro, totalmente disponível para perguntas que venham, enfim, de interesse de cada um dos que está nos acompanhando nessa noite. Na verdade, a educação financeira é tudo, mas eu quero perguntar tanto para o André quanto para o Alan, ou um ou outro, ou os dois complementam na resposta. Na prática, como a gente faz a educação financeira? Porque é bonito, controla isso, controla aquilo. Deem alguns passos para que a gente consiga incorporar a nossa rotina pessoal ou profissional a educação financeira na prática. Eu começo falando do pessoal e falo por experiência própria. Eu toquei um pouco nesse assunto no início. Eu acho que para quem não tem o hábito de fazer um olhar sobre a educação financeira, eu acho que um bom começo é fazer um diagnóstico pessoal e familiar, isto é, onde eu gastei, no que eu gastei, quando eu gastei, e isso pelo menos durante 30 dias. Não precisa ser o ano inteiro, mas pelo menos 30 dias é muito importante que a pessoa física, junto com a sua família, faça isso. Um segundo passo é ter clareza dos objetivos. Qual é o meu objetivo de curto prazo? Qual é o meu sonho, o meu objetivo de médio prazo? Qual é o meu objetivo de longo prazo? O que eu quero alcançar na minha vida? Eu quero só trabalhar? Não quero realizar nada? Então, eu preciso ter essa clareza. Preciso colocar tudo isso no papel. Isso eu chamo de orçamento. Eu preciso orçar, eu preciso saber quanto custa o meu sonho, quando eu vou realizar ele, quanto eu vou guardar por mês. E o último passo nessa sequência é o poupar. Não adianta nada você fazer o diagnóstico, não adianta nada você ter sonhos, não adianta nada você colocar no papel, se no decorrer também você não encontrar formas de poupar. Então, eu diria que esse é um bom caminho, e eu digo por experiência própria que isso funciona, porque eu posso dizer que a partir do momento que eu consegui colocar isso em prática, os meus comportamentos financeiros, eles mudaram bastante, porque eu vejo que a educação financeira ela é muito mais comportamental do que matemática. Não que a matemática não seja importante, mas o comportamento ele tem muito mais relação do que a própria matemática. Eu posso fazer cálculos e cálculos, mas se eu não mudar o meu comportamento, dificilmente eu vou ter resultados diferentes. Tem alguns livros que explicam bastante sobre isso, e aqui eu gostaria de sugerir um desses livros, que é Prosperidade Harmônica. Quem puder ler esse livro, ele é uma boa dica de leitura. Prosperidade Harmônica. Você vai encontrar na internet, então é um bom livro que dá um bom embasamento sobre isso que eu mencionei agora. Alan, não sei se você quer complementar. Sim, porque tem uma grande diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Empresa que é
Eu vou dizer que existe eu vou separar a resposta em duas, tá? E não é por mal, porque porque a gente vive um momento pré-pandemia e um momento pós-pandemia, né? Dentro da pandemia. Não dá para misturar as coisas, É. cada farinha no seu saco, né? Isso, então eu vou dizer como que seria isso no passado e agora como eu faria isso. Eu acho que a prática ela é relevante e a pergunta é extremamente boa, que é, por exemplo, assim, a empresa tem uma vantagem em relação ao André, que ela provavelmente tem um grande histórico de tudo que foi realizado na empresa, seja formalmente, ou seja informalmente, pelo menos nas compras, certo? Nas vendas talvez seja onde que rola a maior dificuldade de mapear tudo como foi vendido, tudo como caiu, mas nas compras o empresário sabe onde que comprou, onde teve o seu gasto, né? A maioria das vezes é. E muitas vezes sabe também, a grande maioria, pelo menos dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses, sabe o quanto faturou. Nem sempre tem o exato, mas muito, na maioria das vezes, tem por cima, né? E quem tem o exato, melhor. Então, o que eu queria trazer? Uma das grandes sacadas é ver um pouquinho dos últimos 2 anos, né? Pegar o faturamento dos últimos 2 anos e entender como foi a variação entre os meses. Mas não comparando janeiro com fevereiro. Comparando janeiro a janeiro, fevereiro a fevereiro, março a março, entendendo um pouquinho como foi a variação e o que impactou isso naquele momento, né? Se teve alguma coisa, por exemplo, foi o frio que impactou, foi o Big Brother que impactou, foi alguma coisa, entendeu? Foi o que causa... Isso, né? Esse é agora o novo, né? Mas enfim, o que impactou nas vendas, né? O que impactou na lucratividade do negócio? Isso é importante saber para prevenir, né? Então, isso a gente começa a ter um diagnóstico. E também saber onde que a gente está, porque muitas vezes assim, que esquisito, eu lembro que faltou dinheiro ou que sobrou dinheiro tal mês, mas o meu maior mês de faturamento foi naquele outro mês, e a gente precisa olhar uma coisa que é muito importante, junto com como foi a variação desse faturamento, né? Como é o ciclo operacional da minha empresa e como eu mudei ele ao longo do tempo. Legal. Não, para esse cara aqui eu não faço em 3 vezes, para esse cara eu faço em 5, para esse eu faço em 4, para esse eu faço em 6, né? O meu padrão é 90 dias, e aí começa a me apertar as contas e eu não percebo. Né? Então, na prática, né, eu iria direto para saber onde eu estou, para querer saber onde que eu quero chegar. O difícil agora, né, então eu iria... Só para completar, né, eu olharia a variação do meu faturamento para entender os meses que eu mais faturo e o porquê, e muitas vezes a sazonalidade do meu negócio de um ano para o outro, para saber se eu estou melhorando a minha eficiência ou perdendo. E também mediria a lucratividade nos meses em que eu tive o meu faturamento, porque muitas vezes menos faturamento significa mais lucro, e esse é o grande dilema do empresário, né? Pessoa física, quanto maior o salário, mais lucro, né? Mas empresário, não. Muitas vezes o maior faturamento significa que eu tive que vender muitas coisas a um preço menor, né? Ou então uma lucratividade menor, e aí eu não percebo que meu lucro, de certa forma, caiu. Ou eu tive que dar mais prazo para tal pessoa, e aí por ter dado mais prazo eu tive que usar um cheque especial, um cheque empresarial, né? Eu tive que usar alguma outra linha. Não consegui comprar à vista daquele meu vendedor que me dá um desconto de 5% à vista, né? Então, assim, tem uma série de fatores que faturar mais, às vezes, não é a melhor solução, né? Às vezes é manter o faturamento, não aumentar o seu prazo, né? Mas é difícil fazer isso se eu não tenho os números da minha empresa. Então, eu preciso, de fato, saber o ciclo operacional, então eu iria por essa ordem, tá? Entender o faturamento e a sazonalidade, entender o meu ciclo operacional e agora, no meio de uma pandemia, entender se a minha mercadoria ainda vende da mesma forma que vendia ou não. Porque se não vender da mesma forma que vendia, você pode pôr tudo isso que eu falei fora e pensar num método novo de venda, que é isso que vai salvar o teu negócio. Então, mais ou menos na prática, eu faria esses 2 passos antes. 2 passos importantes. Só complementando, depois já tem a pergunta também do presidente Trujillo, mas eu quero abrir o espaço para a Nádia Emergracelli também. A gente não pode ficar naquela teoria, não, mas eu tenho tudo na cabeça, eu tenho os números na cabeça. Não funciona. Você vai esquecer. E falando da questão assim, pessoal, eu também quero dar um exemplo. Eu já faço isso, eu acho que uns 8, 10 anos. Eu tenho o hábito e cada um se organiza da forma que quiser, anota num papel qualquer, anota numa planilha de Excel tudo o que você gasta.
comprei tanto no mercado, paguei parcela, paguei energia elétrica, paguei telefonia, todas as despesas, todas as suas receitas, porque aí você vai conseguir comparar. Porque senão o que acontece? Se eu ganho R$1.000, daqui a pouco não tenho mais nada, já gastei 1.100. E aí, mas onde é que foi o dinheiro? Não, mas eu gastei certo. Só que se você tem anotado, você vai conseguir ver. Bom, acho que eu gastei demais aqui, eu tenho que me cuidar aqui, eu tenho que me disciplinar porque eu gastei muito em combustível. Eu tenho que me disciplinar porque eu gastei muito em restaurantes. Então, você consegue agir melhor. E aí é que vem uma dica da minha guru, Nádia Emergracelli. Um dia a Nádia me disse assim, olha, Damati, se você consegue cortar uma despesa do mês de R$10, no ano você vai sobrar R$120, ou na empresa, ou na própria pessoa física. Então a gente sempre tem que fazer essa conta multiplicando no ano, porque é o que vai sobrar, o que você realmente vai ter, a importância daquela ação que você fez. Eu vou acionar agora o presidente da SIX, o presidente José Carlos Trujillo, que acompanha também todas as edições do Online com a SIX, e a gente sempre tem a palavra do presidente na reta final do nosso Online com a SIX. Está aí o presidente habilitando a câmera também e o microfone. Presidente, bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma noite fantástica. Realmente que bom a gente poder estar nos nossos lares, quentinho, né, nesse frio danado, mas assuntos totalmente pertinentes, muito bem conduzido por ti sempre, Leandro, e Alan, André, dando um show aí de conhecimento e boas maneiras aí nas práticas financeiras que tanto tem, enfim, nos cutucado nesse período aí de pandemia, né? Então, realmente, coisa boa, parabéns aí realmente para todos novamente, felizardos nós aí de estarmos podendo utilizar esse tempo que nos disponibilizaram. Pessoal do Sicredi sempre parceiro e fazendo chover aí realmente informações para todos nós, né, pessoal? Valeu muito. Ótimo, obrigado, presidente, até mais. Bom, eu quero passar a palavra agora, já nos encaminhando para a reta final, para as considerações finais, enfim, o recado final tanto do Alan quanto do André, e agora eu vou ser bem democrático com eles. Quem quer começar, quem quer dar o seu recado final por primeiro, depois o outro pode complementar também. Alan ou o André? Eu vou sacanear, eu vou primeiro pelos mais velhos, vai, André. Então, ok, eu quero mais uma vez aqui em nome da Sicredi Serrana agradecer essa oportunidade que foi nos dada pela SIX e também a ti, Leandro, e também ao Marciano, à Regina, ao nosso presidente, e dizer que sim, falar sobre esse tema para nós que trabalhamos com educação financeira é muito importante. E também deixar aqui à disposição, caso tivermos outras possibilidades, estamos totalmente à disposição. E também aqui fazer uma brincadeira final com a Regina e com o Marciano. Se vocês precisarem de mais algum educador financeiro, eu acredito que o Leandro é um bom nome, porque quando ele falou que ele anota tudo, sabe que o meu olho aqui brilhou. Eu acho que ele pode nos ajudar bastante enquanto educador financeiro. Então, fica a dica. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Alan, as tuas considerações finais e o teu boa noite também. Bom, eu gostaria de dizer só que eu sou muito grato por participar desse momento, principalmente que Farroupilha também é a minha terra, né? Já que, como diz a Regina, já fui estagiário aí na agência com ela, então ela me ensinou muita coisa. E dizer que o mercado, ele é uma coisa muito, muito diversificada, né? Então, falar de educação financeira com muitas pessoas de segmentos muito diferentes é sempre um desafio muito bem-vindo e um assunto muito pertinente. Então, muito obrigado por me ouvirem, por mandarem perguntas. Eu acho que quanto mais a gente conseguir agregar e ajudar, mais a gente faz o mundo prosperar e a gente está junto sempre quando a SIC quiser convidar. É isso. Ótimo, e fica, né, Alan e também André, fica o convite a quem está nos acompanhando e daqui a pouco não conseguiu acompanhar tudo, perdeu um lance. Hoje em dia é muito fácil com a tecnologia, é só ir no Facebook da SIX Farroupilha ou no Facebook da TV Serra e você vai poder assistir 1, 2, 3 vezes, enfim, quantas vezes você quiser, quando você tiver tempo. É a disponibilidade que as ferramentas sociais também
nos colocam em contato. Então eu quero mais uma vez agradecer aos nossos painelistas nesta noite, no Online com a Six, o Alan Davi, assessor de negócios da pessoa jurídica da Sicredi Serrana, e o André Luiz Tuns, que é assessor de programas sociais da Sicredi Serrana. Nós falamos muito sobre educação financeira, é a gente se policiar, é a gente olhar para onde a gente está colocando o nosso dinheiro, ver a entrada do recurso, a saída do recurso também, e aquela coisa, não venham com aquela palavra, não, mas eu sempre fiz assim, deu certo. Se tem que mudar, a gente tem que mudar. Anotem, planifiquem, tenham isso em vista, porque a nossa memória costuma nos trair. Então, quando você anota, depois você vai conseguir, ou planificar, enfim, você vai conseguir ver de uma forma melhor, caso tenha necessidade de fazer uma correção, uma intervenção. E parabéns ao Sicredi também por estar apostando muito na educação financeira. Educação financeira não significa não aplicar, não gastar. É aplicar, é gastar consciente do que você está fazendo. Foi o que nós comentamos hoje, né, Vinícius Pessim? Não é proibido tomar um empréstimo bancário. Não é proibido. Ou um financiamento. Mas você tem que ter consciência de que quando você faz isso, você passa a ter mais uma responsabilidade, mais um compromisso. Então, o Online com a Six de hoje tratou sobre educação financeira para o seu negócio. Nós não esgotamos o assunto, provocamos algumas indagações, algumas interrogações, clareamos alguns pontos também, mas ainda é um assunto que demanda muita e muita explanação. O Online com a Six teve o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Da Veritá Diagnósticos por Imagem. Planeta Água, Lavarem Bene, DiCaprio Hotel, 5 Sec Lavanderias e Malme, a nossa experiência virtual. Chega ao final mais uma edição do nosso Online com a Six. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!